e no vídeo de hoje vamos falar sobre como juntar dinheiro e se dá para construir patrimônio no modo automático. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição, então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada e entender de uma vez como você vai a partir de hoje construir patrimônio, isso é, se você tem dificuldades de acumular algum capital. E antes de tudo, eu gostaria de dizer que esse método ele funciona para qualquer pessoa em qualquer lugar. Porque a mágica não está no país onde você vive, nem na moeda que você usa. Está na forma como você vai lidar com o recurso, porque construir patrimônio é uma habilidade e essa habilidade é global. Então, o sujeito que prosperar aqui no Brasil, ele com certeza vai conseguir prosperar em qualquer outro lugar do mundo, desde que ele aplique isso que eu vou te falar aqui nesse vídeo. É claro, talvez alguém chegue com um argumento dizendo que não dá para fazer isso na Coreia do Norte, dando exemplo de exceção. E a gente sabe que a exceção é o argumento do burro. Então tome muito cuidado com o exemplo de exceção, porque isso não agrega em nada. Muito pelo contrário, isso só te impede de aprender. Então, vamos lá. Então vamos aqui ao primeiro ponto. Por que que a maioria nunca constrói patrimônio? E é bem simples. Estudos mostram que gastos com saídas, bares, festas e encontros casuais representam uma das maiores despesas não controladas entre jovens adultos. E segundo o SPC Brasil, 41% dos brasileiros entre 18 e 34 anos gastam mais do que podem em lazer e vida social. Eu tenho certeza que você conhece alguém que atingiu ali esse patamar de idade, conseguiu o primeiro trabalho e aí, ao invés desse recurso ser utilizado para construir o futuro do sujeito, ele pega ali boa parte do que ganha, se não a totalidade, e gasta com futilidades. E aqui diz o seguinte: em média, um jovem que sai 3 vezes por semana para bares/gastos sociais pode comprometer até 1.200 por mês, ou seja, 14.400 por ano, sem retorno financeiro. E outro ponto que também consome muito recurso é o gasto recorrente com presentes, jantares, apps de encontros, bebidas, transporte e até ostentação, entre aspas, para impressionar, o que forma uma armadilha invisível para o acúmulo de capital. E enquanto isso, esse dinheiro poderia sim ser investido mensalmente, gerando dividendos e juros compostos ao longo dos anos. Então, quando a pessoa não tem um objetivo claro de vida, não sabe aonde quer chegar, não sabe o que quer ter daqui a 6, 8, 10, 15, 20 anos, ela naturalmente vai gastar o que ganha com prazeres. Isso é da natureza humana. E o IBGE aponta que o grupo de 20 a 34 anos é o que mais compromete a renda com lazer e consumo por impulso. E aqui, se você tem essa faixa de idade, ou se você já passou por essa fase e seguiu o completo oposto, meus parabéns, e você foi ou é uma pessoa acima da média. E veja bem que para você ser acima da média aqui no Brasil não precisa de tanto esforço assim. Basta ter juízo e um objetivo de curto, médio e longo prazo bem definido. E aqui, em 10 anos, investir 1.200 por mês em ativos com 0,8% ao mês, aqui é um exemplo ilustrativo, renderia mais de 235 mil. Então, o que começa com um só hoje vira um todo mês. Então, o problema não é aproveitar a vida, é transformar diversão em rotina e deixar seu patrimônio escorrer por entre os dedos. E aqui eu tomei o cuidado de trazer essa ilustração para que você consiga visualizar perfeitamente uma pessoa que aporta todo mês e outra pessoa que gasta todo mês R$ 1.200. E vamos ser sinceros, eu sei que nem todo mundo consegue aportar esse valor, mas não é a coisa mais difícil do mundo. Talvez ali, se a pessoa que é jovem não tem tanta despesa, arranjar um segundo emprego ou uma atividade extra no final de semana, não é nada irreal acumular R$ 1.200 todos os meses. É diferente da gente falar de uma quantia de 20, 30 mil reais, que é bem mais difícil. Então, R$ 1.200 é algo tangível. E aqui, a pessoa A, ela vai investir a uma taxa de 0,8% ao mês durante o horizonte de 120 meses. Então, observe que o patrimônio dela cresce e atinge aqui 235 mil, enquanto a pessoa B, ela simplesmente está gastando e não tem retorno. Logo, ao invés dela acumular, ela gasta 144 mil nesse espaço de tempo. E aqui, depois de 10 anos,
a pessoa já tem um certo conforto financeiro, já vai conseguir ver um dividendo muito maior, maior inclusive que o seu próprio aporte mensal, enquanto a pessoa está aqui na estaca zero, aí de repente chega a fase de construir família e vai passar por muito mais dificuldade do que a pessoa A. Então, enquanto um gasta para impressionar no sábado, o outro planta liberdade para colher tranquilidade pelo resto da vida. E aqui a gente está considerando um horizonte de 10 anos apenas. A pessoa que tem de 20 a 30 anos, ela tem um horizonte muito maior de investimento pela frente. E 10 anos dá para criar o hábito tranquilamente. Na verdade, depois de 21 meses de aporte, você já está com o hábito enraizado e é muito difícil de parar. O mais difícil mesmo é no começo você se convencer de que abrir mão do hoje em prol de um futuro melhor é algo que vale a pena. E veja só o seguinte, tudo o que eu aprendi até hoje sobre dividendos começou com livros, mas não é qualquer livro. Eu separei uma lista com os mais poderosos, os que realmente mudaram o meu jeito de investir e aceleraram os meus resultados. E claro, eu disponibilizei essa lista com um link para todos esses livros, está aí no comentário fixado. Então não deixe de ver, porque esses livros valem mais do que muita mentoria por aí. E bem, trabalhar muito realmente é diferente de ficar rico. Eu acredito que todo self-made, toda pessoa que está construindo patrimônio do zero, ela trabalha muito, mas nem sempre todo mundo que trabalha muito vai ficar rico. Então, existem algumas regrinhas e eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Continua aqui nesse vídeo. E eu tenho certeza que, assim como eu, você foi para a escola e a escola ensina a trabalhar por dinheiro e não a fazer o dinheiro trabalhar para você. É muito difícil chegar alguém com essa visão e te orientar nos primeiros anos de vida. Então, nesse ponto aqui, eu considero até que seja sorte mesmo você ter alguém para te orientar ou simplesmente um conteúdo como esse cair no seu colo, porque a regra mesmo do nosso país, que infelizmente não tem cultura de investimento, é simplesmente trabalhar para gastar. E a corrida dos ratos, que é como nós chamamos, acontece da seguinte forma: a pessoa recebe o salário, paga algumas contas básicas, daí contrai dívidas que muitas vezes estão relacionadas à diversão, ao ego, e ela repete esse ciclo: salário, contas, mais dívidas, salário, contas e mais dívidas. Observe que não tem espaço de acúmulo aqui nesse meio tempo. E o grande segredo está nos ativos. Mas o que é um ativo de verdade? De forma bem simplória, um ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso. O passivo, ele é tudo que tira dinheiro do seu bolso. Então, entendendo esses dois conceitos, você vai ter uma facilidade maior de acumular. Por exemplo, sua casa pode ser um passivo. Imagine que você mora sozinho em uma casa de 4 quartos. Certamente o IPTU dessa casa é mais caro, você não precisa de tanto espaço e com certeza tem ali um valor que não está gerando receita para você, e não só isso, está trazendo mais despesas, manutenções mais robustas, afinal de contas, todo imóvel gera passivo, então isso só tira dinheiro do seu bolso, muitas vezes até sem necessidade. Mas, no geral, não tem como fugir disso, até porque todo mundo precisa de uma moradia. Só dei o exemplo aqui de alguém que vive em um imóvel grande demais sem necessidade, mas deu para entender. E aqui, alguns exemplos de ativos são as ações, os fundos imobiliários, no caso aqui real estate, né, os imóveis, negócios e até mesmo propriedade intelectual. E aqui é muito interessante porque muitas vezes você não tem recurso para colocar um negócio próprio. Isso exige uma certa barreira de entrada. Os imóveis para você receber aluguel também tem uma forte barreira de entrada, então você com pouco dinheiro consegue comprar frações das empresas a fim de receber dividendos e, inclusive, para quem tem interesse, até comprar pedacinhos de imóveis para receber aluguéis. Eu particularmente acho que para o jovem é mais interessante as ações, porque os FIIs eles distribuem 95% dos lucros, as ações distribuem um pouco menos, então sobra mais para reinvestir no próprio negócio e as receitas seguirem crescendo, mas isso é discussão para outro vídeo. Eu só achei interessante mencionar. E observe que aqui eu coloquei um carro com câmbio automático, apesar de ter ficado escondido, acho que dá para perceber. E aqui, como construir patrimônio no modo automático. O primeiro ponto é você investir todo mês em ativos geradores de renda. Então você já escolheu ações de boas empresas que você vai comprar
religiosamente toda vez que entrar recurso na sua conta, que no geral é todo mês. E é bom lembrar que no começo você não precisa de tantas empresas, basta uma ou duas boas empresas para você aumentar o número de ações e receber dividendos mais significativos. Porque quando você pega um pequeno capital e faz uma pulverização em mais de 10, 12 empresas, então quando você recebe o dividendo de uma de outra é muito pequeno, mesmo que no total você tenha ali uma somatória, mas eu acho melhor no começo, pelo menos, você ter uma ou duas empresas em carteira. E toda vez que você receber os dividendos, que a partir do momento que você tem um ativo, você já automaticamente vai de um jeito ou de outro receber proventos. Então você reinveste os dividendos, o que cria o efeito bola de neve. Então, dessa forma, sempre vai ter um fluxo de caixa entrando na sua carteira que vai te permitir comprar mais ativos. Mas não se engane, você precisa seguir aportando todos os meses para que essa bola de neve ganhe força mais rápido. Então, não é só fazer um aporte e esquecer. Tem que fazer religiosamente todo mês, e isso daqui faz a bola de neve crescer muito rápido. E aqui, faça do seu orçamento um aliado. Pague-se primeiro. Então, junto com as suas contas, que naturalmente você tem de água, de luz, de mercado, você pode separar ali um boleto no qual você vai se pagar e esse recurso você vai separar apenas para investir. Ou então você coloca um aviso junto com as suas contas para você fazer um Pix para sua conta de investimento e nunca deixar de fazer isso. É muito importante. E aqui uma quarta dica é que você pode automatizar os seus aportes. Tem algumas fintechs, algumas contas de bancões e até mesmo de banquinhos que automatizam TEDs ou Pix. Então cabe você aí olhar se seu banco tem essa função, que é muito interessante. E aqui uma frase bacana: a liberdade vem quando seus ativos, esses que eu mencionei, pagam o seu estilo de vida. Não necessariamente você vai pegar ali os dividendos, já para financiar o seu padrão de vida, mas é muito confortável saber que você poderia já ter o seu padrão de vida mantido pelos dividendos. A ideia é que você nunca pare de reinvestir e siga aportando ao longo do tempo. E aqui, o que te impede de acumular? Muitas vezes o medo de perder, ele te paralisa. Então é por isso que é importante saber onde você está colocando o seu recurso para você ganhar mais confiança. Muita gente não investe em ações porque presume que é arriscado demais, mas o risco está muito atrelado com o seu conhecimento. Eu particularmente me considero um conservador dentro dos investimentos das ações, porque eu não fico comprando e vendendo, eu não faço opções alavancando sem ter o capital para poder investir, tomando dinheiro. Então, eu apenas compro as ações e invisto os dividendos de boas empresas, empresas sólidas, perenes, e basicamente é isso. Fora esse ponto, também tem crenças limitantes. Muita gente acredita que o dinheiro é sujo ou que não nasceu para isso, mas isso daqui tem jeito. Você simplesmente pode acumular mesmo achando isso. Agora, em relação à falta de educação financeira, essa daqui é impactante, realmente não tem como ir para frente sem antes entender que você precisa se educar financeiramente, que é saber que você deve gastar menos do que você ganha. Então, tendo entendido isso, você consegue tranquilamente acumular, mesmo com crenças limitantes, e até mesmo com medo de paralisia, e até mesmo com medo de perder, porque tem outros instrumentos, não só ações, mas a renda fixa também que te permite acumular. E bem, a minha fonte de inspiração para poder fazer esse vídeo foi justamente esse livro do Pai Rico, Pai Pobre, em que ele ensina o chamado ciclo da riqueza, que é você ganha o dinheiro, investe em ativos, reinveste os lucros, assim você aumenta a sua renda passiva. Isso daqui é um círculo virtuoso, daí você alcança a liberdade financeira. E se você ainda não leu Pai Rico, Pai Pobre, eu recomendo altamente que você leia e, claro, para facilitar a tua vida, eu já vou colocar o link desse livro aí no comentário fixado. Então não perde tempo, porque esse livro aqui é realmente excepcional. E aqui, por fim, é o seguinte: comece pequeno, mas comece. Porque no início você não precisa de muito para começar, até mesmo R$ 100 já serve. O importante é você criar o hábito. Pelo menos no início, o valor não importa tanto. Daí, com o tempo, consistência e reinvestimento, vira bola de neve e você, quando menos esperar, já vai estar com um patrimônio que você talvez não tenha sequer cogitado ter um dia. Bem, muito obrigado por ter assistido até aqui, e se você gostou,
Por gentileza, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal Dividendo e Tradição e não esqueça de ativar o sininho para você continuar recebendo vídeos nesse formato e outras análises que eu faço sobre as apresentações das empresas, anúncio de dividendos e muito mais. E bem, agora eu recomendo altamente que você clique nesse vídeo que está aparecendo na sua tela para você assistir um vídeo que eu fiz sobre a mágica depois dos R$ 100.000. É um vídeo muito interessante e eu sei que você vai gostar. Um abraço para você e fique com Deus!